Este programa é patrocinado pelos amigos e parceiros do Ministério Joyce Meyer. Bem, esta noite eu quero falar com você sobre o que você sabe. O que você sabe. Deixe-me dizer, a maioria de nós pensa que sabe mais do que realmente sabemos. É um problema real nisso. Na verdade, é uma coisa muito perigosa, porque quando você pensa que sabe mais do que você sabe, então você não está aberto a aprender nada mais. Você já esteve num culto da igreja e seu pastor começou a pregar algo e você pensou, eu sei disso. Eu já sei disso? Eu tenho isso? Eu já sei isso. Já ouvi isso. Mas sabe, só porque nós ouvimos alguma coisa não significa que nós sabemos. E uma das coisas que não entendemos é que há muitos diferentes graus de conhecimento. Apenas ao começar a saber alguma coisa, e então ao saber algo, como uma revelação que se torna uma parte profunda de você e trabalha em seu comportamento. E uma das coisas que pode se tornar um problema enquanto lemos e estudamos a palavra de Deus na verdade, a língua original, o grego em particular, vamos falar sobre isso hoje, ele tem muitas palavras diferentes para descrever algo que nós traduzimos em uma única palavra, como o amor, por exemplo. Tem 4 palavras diferentes no grego, isso significa diferentes tipos de amor, como o amor de um amigo, o amor de um cônjuge, o amor de Deus. Mas veja, nós amamos tudo, nós amamos sorvete, amamos os cães, amamos os gatos, a Deus, amamos tudo. Bem, a palavra saber é muito interessante porque há 8 verbos diferentes no grego, 8 verbos diferentes no grego que nos falam sobre um grau diferente de saber. Mas, na realidade, nós traduzimos todos eles como saber. Eu acho que realmente vale a pena falar disso esta noite, porque no grego, por exemplo, tomar conhecimento, vir a saber, ou em alguns casos, saber completamente, todos são descritos por palavras diferentes, mas usamos de uma maneira. Por exemplo, em Filipenses 3:10, quando Paulo disse, estou determinado a conhecer a Ele e o poder da sua ressurreição. O verbo utilizado significa que ele estava determinado a progredir no conhecimento de Deus. E se você tem uma Bíblia amplificada, verá que ele fala sobre agressivamente vir a conhecer a Deus. Na verdade, nós não vamos ter tempo para ler, mas é muito claro lá na Bíblia. Se você for para João 8, 31 e 32, se vocês permanecerem na minha palavra, então vão saber a verdade, e a verdade os libertará. Este verbo saber significa que você vai conhecer plenamente a verdade o libertará. Então vamos pensar nisso assim. Se eu estou apenas começando a conhecer algo, isso não significa necessariamente que eu sou livre. Mas se eu sei completamente alguma coisa e eu a tenho por revelação, então esse tipo de conhecimento irá substituir a minha própria mente carnal, irá substituir as minhas circunstâncias, substituir o modo como eu me sinto, e não importa o que esteja acontecendo comigo. Eu sei, e isso se torna uma realidade na minha vida. Quando você sabe a diferença entre apenas começar a saber algo e saber isso de uma maneira profunda que realmente tem um impacto na sua vida. Como eu poderia perguntar à maioria de vocês, se eu perguntasse nesta sala, quantos de vocês sabem que Deus os ama? Provavelmente quase todas as mãos se ergueriam. Mas eu posso dizer-lhe que talvez apenas a metade de vocês, ou talvez nem tanto, e eu duvido que seja tanto, tem uma real, profunda revelação sobre o quanto Deus ama você. Por um lado, a Bíblia diz que o perfeito amor lança fora todo o medo. Então, se nós realmente soubermos o quão perfeitamente e incrivelmente Deus nos ama, então não viveremos com medo. Quando você realmente conhece o amor de Deus, você não questiona seu amor quando você tem circunstâncias na vida que você não entende. Muitas vezes, quando as pessoas têm circunstâncias que não entendem ou algo injusto acontecendo, muitas das primeiras coisas que elas pensam é: Deus não me ama? Você não me ama? Eu não entendo isso. Eu sinto como se Deus não me amasse.
Mas quando você sabe, que sabe, que sabe, sabe, então você fica tão convicto que ninguém pode nunca, jamais tirar isso de você. Sabe de uma coisa? Eu não vi Jesus morrer naquela cruz. Eu nem sei como, eu sei, mas eu sei que ele morreu e nunca ninguém poderá tirar isso de mim. Esse é o tipo de saber que Jó deve ter tido quando, no meio do que pareceu ser uma provação incrivelmente horrível, ele disse, eu sei que o meu Redentor vive. E eu vou ficar com ele no último dia. Eu sei que o meu Redentor vive. Com seus filhos mortos, sem nenhum dinheiro, sem estoques, com erupções por todo o corpo, ele diz, eu sei. Eu sei. E eu acho que isso é algo que nós temos de realmente resolver e pensar a respeito, porque nós vivemos na era da informação, onde o conhecimento é tão fácil de obter e há tanto dele por aí. E honestamente, sabe, eu tenho um pouco de preocupação de que nós estejamos tendo todos os tipos de conhecimento, mas nunca realmente sabemos coisa alguma. Então, qual seria o teste para saber se você realmente sabe alguma coisa ou não? Resposta muito simples: se nós realmente sabemos alguma coisa, então sempre funciona em nosso comportamento e torna-se parte da nossa própria vida. Não é apenas algo que temos sublinhado na nossa Bíblia. Você pode colorir sua Bíblia até não sobrar nenhum lápis de cor. Ou marca-textos, isso não significa que sabemos algo. Amém? Agora vocês estão olhando para mim assim, Sabe, você pode ter uma mensagem no celular a cada manhã quando acorda. Pode ligar a TV e você pode ter uma outra mensagem. Você pode colocar um DVD e assistir enquanto você está fazendo outra coisa, enquanto toma seu café. Você pode colocar no CD e você pode ouvi-lo em seu carro. Você pode ter uma outra mensagem em seu celular, no intervalo. No almoço você pode assistir a outra coisa em seu iPad. E graças a Deus pelo conhecimento que temos, mas sabe o que descobri na minha vida? A única maneira de alguma coisa se tornar uma revelação para mim é se eu estudá-la mais e mais, e mais, e mais, e mais, e mais, e mais, e eu aplicá-la à minha vida, um pouco aqui, um pouco ali, eu vendo trabalhar um pouco mais, eu vou um pouquinho mais profundo, e depois disso é como eu sei ao ponto de ninguém jamais poder tirar isso de mim. E é isso que temos que ter, especialmente nos dias em que estamos vivendo, nesses dias em que nós estamos entrando. Qualquer pessoa que pregue a palavra deve ter uma grande preocupação com o engano que há na terra hoje em dia. Porque é galopante e isso está em todo lugar. Até mesmo as mensagens que bombardeiam nossa mente, que nós nem sequer percebemos que estão vindo em nossas mentes, podem afetar o nosso pensamento. E a palavra de Deus diz claramente que nos últimos dias o engano será tão grande que, se Deus não encurtar os dias pelo bem dos próprios eleitos, nenhum homem irá suportar. Então eu vou jogar algo para você, eu encorajo você em todos os dias de sua vida a orar para que Deus o impeça de ser enganado. Não basta achar que você é tão inteligente que nunca vai acontecer com você. Eu regularmente oro a Deus, por favor, ajuda-me a nunca ser enganada e ajuda-me a separar a palavra da verdade. Amém? Eu não quero estar nessa vala de uma forma ou de outra com a palavra de Deus. Eu quero saber como entender corretamente a palavra de Deus e como ser um cristão equilibrado, representando Cristo para o mundo de uma forma equilibrada, onde o mundo não pense que eu sou um tipo religioso fanático, mas que saibam que eu estou totalmente entregue e comprometida com um Salvador vivo que vive e respira e caminha conosco. O que você sabe? Eu gostaria de sugerir isso. Quando sabemos algo mentalmente em nossas mentes, que podemos saber em diferentes graus, mas não necessariamente o suficiente para fazer o nosso comportamento ser afetado por isso. William Booth, há cerca de 100 anos atrás, ele é um homem que iniciou o Exército da Salvação. Ele diz que havia 6 coisas que ele temia para o futuro da igreja.
E eu soube disso recentemente, acrescentei uma coisa minha a isso, por isso há 7 coisas que eu quero compartilhar com você, que ele disse que ele estava preocupado a respeito. Há 100 anos atrás ele disse, eu me preocupo com o dia em que veremos estas coisas. Quando estas coisas se tornarem um grande problema na igreja. Eu posso dizer-lhe que todas as 6 são um grande problema hoje. Espanta-me essa tremenda palavra profética que ele teve e o que ele viu para o futuro. Nós temos que ter muito cuidado de não permitir que a palavra de Deus em nossa vida torne-se tão diluída ao ponto dela não ter valor real para nós, onde nós apenas pensamos que sabemos tudo isso porque temos grandes bibliotecas, muitos CDs, muitos DVDs, livros e todos nós podemos correr para um seminário a cada momento, mas ainda assim não estamos vivendo a vida que Cristo nos pede para viver. Nós precisamos andar no caminho, não apenas falar do caminho. Amém? A primeira coisa que ele disse é que estava muito preocupado que um dia teríamos a religião sem o Espírito Santo de Deus. Uau! Bem, você sabe que há alguns círculos muito religiosos hoje em dia e você poderia simplesmente quase se sentir como se estivesse sendo apedrejada se você levantar ou falar sobre o poder do Espírito Santo ou os dons do Espírito, ou ser cheio ou batizado com o Espírito Santo. No entanto, tudo isso está escrito na palavra de Deus. A Bíblia fala sobre ser batizado no Espírito Santo. A Bíblia fala sobre os dons sobrenaturais do Espírito Santo. Coisas pelas quais as pessoas te chamariam de fanático religioso. Coisas como falar em línguas, palavra de conhecimento, sabedoria, impor as mãos sobre os enfermos, discernimento de espíritos. A Bíblia fala sobre expulsar demônios. Ela fala sobre todos os tipos de coisas que, se você tentar falar a respeito em muitos círculos religiosos hoje em dia, eles iriam te expulsar. Há certos círculos religiosos que não aceitariam a mim. Você não poderia pagar-lhes o suficiente para que eu fosse ao seu local e pregasse. Por quê? Porque eu ainda sou considerada uma pregadora fanática do Espírito Santo, bem bom para mim. A Bíblia diz que você vai conhecê-los pelos seus frutos, não diz que você vai conhecê-los pela sua doutrina religiosa. Amém? Assusta-me pensar o quanto as pessoas não querem falar sobre o Espírito Santo. Eu estava num lugar há não muito tempo atrás e havia muitas pessoas jovens que estavam no ministério ali e a pessoa que tinha arranjado essa situação para eu falar com estas outras pessoas estava compartilhando comigo que se eu falasse com eles sobre ouvir a Deus, que isso então poderia assustá-los. Sabe, obviamente, tudo o que você tem que fazer é ler a Bíblia, quer dizer, os profetas, os apóstolos, os pastores, todos eles disseram, Deus disse, Deus disse, Deus disse, Deus falou-me, Deus disse. É melhor não ter vergonha de dizer o que Deus está dizendo. Ouviram-me? Nós não temos de ter vergonha de dizer o que Deus está dizendo. Eu fiz uma reunião de liderança num conjunto de circunstâncias há alguns anos atrás e eu não sei como falar, eu não sei como pregar sem dizer Deus levou-me, Deus mostrou-me, Deus falou isso, Deus falou aquilo outro, porque eu não estaria aqui se não fosse por isso. E eu não quero dizer que eu tenho algum tipo de telefone vermelho, que é uma linha direta para o céu e eu estou ouvindo voz o tempo inteiro. Mas quando dizemos que Deus nos disse algo, o que realmente significa é que sabemos que no profundo do nosso espírito, Deus está nos levando a fazer uma coisa ou não fazer uma coisa. Bem, eu vivi o suficiente na minha vida como crente que não sabia como ouvir de Deus, e eu te direi que eu estava ouvindo a mim mesma. Minha mente, minha vontade, as minhas emoções, eu era crente, mas eu era uma crente carnal. Eu nasci de novo, mas eu vivia na carne. Eu fazia o que eu queria fazer, quando eu queria fazer, e eu vivi de acordo com os meus sentimentos, de acordo com meus pensamentos e minha própria vontade. Você não pode ter religião sem o Espírito Santo e ter o que Deus quer que
você tenha. E Paulo disse, eu amo isso. Ele disse que era sua missão como apóstolo. Agora escute, levar as pessoas para que elas tenham e sejam guiadas pelo Espírito Santo. Então eu vou falar sobre o Espírito Santo tanto quanto eu quiser falar sobre o Espírito Santo. Porque essa é a nossa missão. Dizer a você que você pode ser cheio do Espírito Santo. Você tem poder disponível para você. O poder do Espírito Santo está disponível para você e há dons disponíveis para você e bons frutos estão disponíveis para você. E você não tem que viver uma vida lamentável e patética, onde você marcha para a igreja uma vez por semana e em seguida vive como o diabo o resto da semana. Desculpe, mas eu tenho que dizer isso. E eu fiz isso por anos. Eu ia para a igreja e saía para almoçar com os meus amigos lá da igreja e a gente se sentava e fofocava sobre o pastor. Durante o almoço, e não haja como se você não fizesse isso também. Mas quer saber? Não há nenhuma maneira nesta terra verde de Deus de eu fazer isso agora. Não importa o que eu ache pessoalmente sobre o cara, eu irei protegê-lo, eu irei orar por ele. Eu quero ter a sabedoria de manter a minha boca fechada. Sabe por quê? Porque agora eu sei o perigo que é fazer as coisas desse tipo. Assim, nós temos muita religião sem o Espírito Santo. Por um lado, o Espírito Santo nos convence do pecado e nos convence da justiça. Devemos ser tão cheios do Espírito que no momento em que formos cruéis com alguém, nós imediatamente recebamos convicção e saibamos. No minuto em que começamos a contar uma mentira, sabemos, não... Você sabe do que eu estou falando, certo? Religião seria considerar a frequência à igreja como uma obrigação. Seguindo regras e leis a fim de ser aceitável a Deus ou para sentir-se bem consigo mesmo. Possuir muitas coisas, material e espiritual, que o faça se sentir espiritual, quando na verdade você não é. Coisas como bíblias e livros espirituais, adesivos no carro, cruzes no seu pescoço e... Sabe, todas essas coisas que dizem assim, olhe para mim, eu sou cristã, olhe para mim, eu sou uma pessoa muito espiritual. Mas nada disso dá uma indicação de que alguém realmente está andando com Deus. Você diz, bem, qual é a indicação? A indicação é a forma como vivemos a nossa vida. É como tratamos as pessoas. É quando nós somos obedientes a Deus. Fui à igreja por vários anos e não fui guiada pelo Espírito Santo. Nem sequer sabia sobre o Espírito Santo. Felizmente me foi ensinada uma doutrina sólida do Pai, Filho e Espírito Santo. Mas eu te digo, nunca me disseram que eu poderia ser preenchida com o Espírito Santo. Não estava ouvindo esta parte. E para ser honesta, eu aprecio o fundamento que eu tive lá, mas quando eu fui cheia do Espírito Santo e comecei a fluir nos dons do Espírito e Deus me chamou para pregar, eu fui convidada a deixar a igreja. Sim, uau! A segunda coisa que ele disse que estava muito preocupado a respeito era com o cristianismo sem Cristo. Uau! Como o mundo poderia ter cristianismo sem Cristo? Vamos apenas dizer isso de um modo diferente. O cristianismo sem a cruz. E eu gostaria de sugerir-lhe nesta noite que talvez devêssemos olhar para os dois lados da cruz. Nós devemos olhar para o lado em que Jesus morreu por nós. Então talvez devêssemos olhar para ele pelo ângulo de como isso deve ser aplicado às nossas vidas. Porque não podemos esquecer que Jesus disse, tome a sua cruz e siga-me. A Bíblia Amplificada diz, esqueça-se de mesmo, perca-se de vista de todos os seus próprios interesses e tome a sua cruz e siga-me. Você diz, eu não sei se eu gosto disso ou não, sabe? Você não pode voltar a ser engraçada, Joyce, como sempre.
Se vamos ser o tipo de pessoas que Deus quer que sejamos, não vamos buscar o nosso próprio caminho o tempo todo. Eu não fui chamada para estar confortável o tempo inteiro. Eu não fui chamada para que tudo seja conveniente para mim o tempo todo. E ouça, eu tenho uma grande vida. Minha vida é tão surpreendentemente boa que isso me assusta às vezes. Mas eu vou ser muito honesta com você. Ao longo dos anos, eu tive que morrer muito para mim mesma. E isso não foi nada fácil. Não foi. Mas isso valeu muito a pena, sabe? E nós nunca seremos o que Deus quer que nós sejamos se não deixarmos que o Espírito Santo aplique a cruz na nossa vida. E o que eu quero dizer com isso é estar disposto a morrer para si mesmo. E no caso de você achar que isso é algo que eu estou inventando, está na Bíblia em várias passagens diferentes. Eu não sei quem eu alcancei aqui esta noite, mas obviamente você precisa disso. Sabe, às vezes na sexta-noite eu ensino uma palavra talvez um pouco mais suave. Porque temos o nosso maior público, então quanto mais pessoas você tem, mais chances você tem de chacoalhar a corrente de alguém. Mas... Mas veja, eu estou realmente muito preocupada que se nós não começarmos a nos levantar e sermos o tipo de pessoas que Deus quer que nós sejamos, vai haver milhões de pessoas perdidas indo para o inferno só porque nós temos que ouvir a palavra pregada de uma maneira que nos conforta e nos encoraja, dizendo quem somos em Cristo, mas também temos de ouvir em seguida como nós colocaremos a nossa vida de lado e faremos o que Ele está pedindo para a gente fazer. Uma pessoa pode estar muito feliz por Jesus ter sofrido e morrido na cruz por ela, sem nunca estar disposta a aplicar a cruz à sua vida. Uma pessoa pode querer que seus pecados sejam perdoados, ela pode até mesmo pedir o perdão, mas nunca estará disposta a afastar-se desses pecados e andar longe deles e viver o tipo de vida que Deus quer que ela viva. A próxima coisa que ele disse que estava preocupado a respeito foi que nós teríamos perdão sem arrependimento. Ah, meu Deus! Sabia que Deus quer perdoá-lo por seus pecados. Ele enviou Jesus para morrer por você e você pode ter seus pecados perdoados. Faça essa pequena oração e seus pecados serão perdoados. Bem, sim, isso é verdade. Mas não podemos esquecer que Jesus também disse àquela mulher: os seus pecados estão perdoados, vai, não peques mais. O arrependimento é um ato de vontade. Nós não seremos perfeitos, nós vamos cometer erros, nós vamos cometer pecados, mas uma vez que nós nascemos de novo e temos uma nova natureza, o que nós somos internamente não é um pecador que não tem nenhuma opção a não ser pecar, porque nós temos uma nova natureza aqui dentro. Mas a fim de que nós recebamos tudo que Deus tem para nós, nós devemos estar dispostos a arrepender, o que significa virar totalmente e ir em nova direção. Veja, quando você nasce de novo, não significa que você pega Jesus e o prega sobre essa confusão que é a sua vida e sai com ele no bolso, andando por aí no caso de ter uma grande emergência. E seria como se você tivesse um pequeno gênio que sai da garrafa e você esfrega a garrafa e ele vem para resolver os seus problemas do dia. É deixá-lo mexer em todas as áreas de sua vida. A próxima coisa com que ele disse que estava preocupado é que nós teríamos um dia uma salvação sem regeneração. O que significa? Estou salvo, mas eu nunca mudo. Sabe, é melhor se preocupar se você tem 30 anos de salvação e você anda do mesmo jeito que você andava antigamente? O que provavelmente não é o caso. Você não estaria aqui esta noite se você não fosse um pouco mais interessado. Mas não estou pregando só para vocês hoje. Mais pessoas em todo o mundo estão assistindo pela TV. Eu estou muito preocupada com as pessoas que vão sentar-se em mausoléus religiosos semana após semana, após semana, após semana. E elas pensam que porque vão à igreja toda semana, tudo está bem com elas.
Jesus não morreu por nós para que possamos ter uma religião e simplesmente irmos à igreja. Ele morreu por nós para que possamos ser radical e completamente nascidos de novo, transformados em novas criaturas. Que o adoram e o amam e amam as pessoas e colocam suas vidas na linha para ver a vontade de Deus feita na terra. Sabe, quando nós realmente sabemos algo, será que sabemos de uma forma que realmente vai impactar as nossas vidas? Quão profundamente precisamos saber algo para que possa afetar o nosso comportamento ou como nós pensamos? Sabe, eu acho que muitas vezes dizemos às pessoas para ler a Bíblia, mas acredito que nós precisamos estudar a palavra de Deus. Eu não acho que precisamos de informações quase tanto quanto precisamos da revelação da palavra de Deus. Obrigado, amigos e parceiros. Juntos, nós estamos compartilhando o amor de Cristo ao redor do mundo. Para saber mais, entre em contato conosco ou visite-nos online em joycemeyer.com.br. Junte-se a nós em parceria enquanto nós compartilhamos o amor de Cristo ao redor do globo. O precedente foi pago pelos amigos e parceiros do Ministério Joyce Meyer. Você encara a vida com a confiança que precisa para alcançar seu potencial máximo como pessoa? Você sente total liberdade para sair e fazer o melhor com as habilidades que Deus lhe deu? Ou, assim como muitas pessoas, você duvida da própria capacidade e isso o impede de avançar? Através do meu novo livro, Tenha Sucesso Sendo Você Mesmo, descubra como superar as provações, as derrotas e a insegurança enquanto segue em frente para viver os seus sonhos. Aprenda o verdadeiro caminho para determinar o seu valor e definir quem você realmente é. E prepare-se para experimentar todo o sucesso que Deus preparou para você. Sua vida mudará radicalmente à medida que você descobrir como ter sucesso sendo você mesmo. Peça já o seu nas melhores lojas ou pelo site www.beloshopping.com. Deus deixou à nossa disposição os meios para vivermos uma vida excepcional. Para isso, basta reconhecermos as coisas que Ele nos diz que são importantes e nos concentrarmos em segui-las. Ao ler o meu livro, Segredos para uma Vida Excepcional, você aprenderá a desenvolver os atributos da natureza de Deus, conhecidos como os frutos do Espírito, e se revestirá de poder para se tornar tudo aquilo que Deus planejou para a sua vida. Prepare-se para crescer espiritualmente como nunca. Dê frutos e compartilhe com os outros para que eles os provem e vejam que o Senhor é bom. Quando você aplicar a palavra de Deus e cultivar os frutos do Espírito, começará a viver a vida excepcional que Deus planejou para você. Adquira você também o livro Segredos para uma Vida Excepcional, disponível nas melhores lojas ou pelo site www.beloshopping.com. Você tem a consciência de que nossas palavras podem aumentar ou diminuir o nível da nossa alegria? Podem afetar as respostas às nossas orações e exercer um efeito positivo ou negativo sobre o nosso futuro? Através do meu livro, Mude Suas Palavras, Mude Sua Vida, você vai descobrir o incrível poder da palavra, um verdadeiro veículo que transmite nossos pensamentos e emoções. Apresentarei ainda uma série de orientações para garantir que a nossa linguagem seja construtiva e saudável, transformando-se em um instrumento de cura usado para alcançar bons resultados. Ao ler este livro, você passará a perceber que, mudando suas palavras, você poderá mudar a sua vida. Mude Suas Palavras, Mude Sua Vida, você encontra nas melhores lojas do ramo ou pelo site www.beloshopping.com. Você deseja aprender a ser uma pessoa disciplinada que administra sua vida com dedicação e consegue assim alcançar os seus objetivos? Então comece hoje mesmo a criar bons hábitos e se livrar dos maus hábitos. Neste livro, irei ensinar que podemos criar bons hábitos que encherão nossa vida de energia e também nos livrar dos maus hábitos que nos aprisionam. Ao desenvolver hábitos melhores, você pode se tornar uma pessoa melhor.
Cada pessoa que ler este livro certamente extrairá dele grandes benefícios, pois ele lhe dará as ferramentas necessárias para mudar e despertará uma paixão pela mudança. Crie bons hábitos, livre-se dos maus hábitos. Você encontra nas melhores lojas ou pelo site www.beloshopping.com.